Passos iniciais da redação para quem vai se tornar um concurseiro ou para quem já tem experiência com concurso público. Quando a gente está falando da disciplina de redação, ela exige uns passos iniciais, ou seja, você realmente entender como é que começa esse conteúdo para você ter a certeza de que vai fazer a melhor redação da sua vida. Então, veja aqui comigo, eu já vou direto ao ponto para você não perder tempo, porque eu sei que a vida de concurseiro é realmente muito corrida, então bora lá. Primeira coisinha que eu botei para vocês é recuo. O que significa esse recuo na redação? É esse espaço que você dá de mais ou menos isso aqui, ó, 1 centímetro para começar a escrever a tua redação. Professora, mas por que eu tenho que fazer isso? Tem aluno que não dá esse espaço, ele começa rente à linha. E o corretor da redação, quando ele pega um texto, ele fica confuso, ele não sabe onde é que começou a redação, onde é que chegou a metade do texto, onde é que está finalizando, porque não tem essa divisão ao longo dos parágrafos. E aí, quando você dá esse espaço de 1 centímetro, vai ficar super organizado, uma estética impecável. E agora, eu já toquei em uma segunda palavra que talvez você ainda não saiba o que é. Parágrafo significa uma junção de linhas onde você vai realmente mostrar cada sequência de conteúdo. A introdução tem o seu parágrafo, o desenvolvimento tem o seu parágrafo, a conclusão tem o seu parágrafo. Então, veja só, toda essa parte lilás que eu marquei, essa extensão, é um parágrafo. Toda essa parte verde que eu marquei também é outro parágrafo. Cada um tem um passo a passo a ser escrito, que inclusive eu ensino dentro da minha plataforma de redação perfeitamente. Mas vamos voltar aqui. E professora, o que seria a linha? A linha, tá vendo essa extensão vermelha que eu marquei? É todo esse comprimento, ou seja, de uma por uma a gente tem uma linha. E aí, dentro dos parágrafos, tem várias linhas onde você vai cumprindo toda a estrutura que tem que ter dentro de uma redação. Tá vendo como aqui é realmente do básico, Eu estou atendendo às necessidades de grande maioria da população do Brasil que realmente não teve esse acesso ao ensino de redação. Mas a gente vai subindo aqui com o nível, na verdade, conforme a aula for passando. Então, aguarda aí que já a gente vai finalizando cada etapa. Então, você já entendeu o que é o recuo, que é aquele espacinho, as linhas de uma por uma, o parágrafo, que é a eliminação das linhas, e também a margem. A margem, o que acontece? Simplesmente, você não pode ultrapassar nada, mas também nunca deixar buracos, porque vai ficar muito desorganizada, totalmente desproporcional. Então, toda vez que você estiver escrevendo uma redação, treina, fazer bem rente, bem organizado, porque isso demonstra que você tem um cuidado com a sua redação muito grande e o corretor vai adorar pegar um texto assim. Imagina a situação, ele está super cansado, pegou várias redações durante aquele dia para fazer correção, e aí todo mundo faz desorganizado, aí chega a tua redação, toda bonita, toda pimposa, aquele negócio toda arrumadinha, então ele já vai muito mais motivado para corrigir o teu texto. Por isso, tenham cuidado aqui com a sua redação, porque realmente faz diferença até na parte do psicológico do corretor, quando ele for avaliar a sua redação, beleza? Bora continuar. Perguntas super frequentes que eu recebo em relação a essa disciplina de redação para concurso público. Primeira pergunta é, professora, eu tenho que esperar o edital sair para eu começar a estudar redação de concurso? Meu filho, só se você quiser ser muito complicado lá no dia da prova. A pior estratégia que um concurseiro pode utilizar é esperar o edital para sair. Porque redação ela é uma habilidade. Ela precisa de um tempo para você desenvolver. Não é simplesmente, escrevi hoje na plataforma da professora Ana Clara e pronto, a magia acontecer. Simplesmente, pim. Não funciona assim. Eu vou te passar as técnicas lá na minha plataforma, incríveis, perfeitas, lindas e maravilhosas. Porém, é uma habilidade, vai exigir um tempinho, estudo e toda semana treinar a redação para você aprender. Desconfie quando alguém disser para você que redação tu aprende assim, não passa de mágica, não sei o que mais lá. Não é assim. Tem que realmente estudar com calma e com o auxílio, a ajuda de um excelente profissional. Outro ponto. Além de não me esperar pelo edital sair, a pergunta é, como é que eu posso escrever mais rápido? Diminuir o tempo da minha escrita. Lembra, se toda semana você treinar a escrita da redação com a técnica errada, não vai adiantar de nada. Tu não vai evoluir, vai ficar só insistentemente repetindo os mesmos erros. Agora, se toda semana você treinar com a estratégia certa, com a orientação, sabendo exatamente o que pôr de linha por linha, no passo a passo, você vai treinar de uma forma que vai te ajudar a cada vez mais escrever mais rápido. Toda redação tu vai lá. Hoje eu escrevi em 2 horas e 50 minutos.
Na próxima redação, a gente vai tentar escrever em 2 horas e 40. Na outra, em 2 horas e 10. Na outra, em 2 horas. Vai descendo, vai estabelecendo essas metas para melhorar o tempo da tua escrita, mas faz esse print. Hoje eu tirei tantas horas na minha redação. É sempre bom a gente levar em consideração que estudo de redação tem um momento de estudar a teoria, todos os conteúdos, e tem o dia que você vai praticar, tirar para realmente sentar e simular como se fosse o dia da sua prova. E aí sim você vai estar treinando o que realmente estudou, para ver se está aprendendo ou não, se está conseguindo colocar aquilo em prática, certo? Próxima pergunta. Como aprender repertórios? Para quem não sabe, repertório são as informações que você vai levar para a sua redação. Por exemplo, citações de filósofos, filmes, documentário, notícia de jornal, séries. Esses conhecimentos são muito úteis na tua redação porque demonstra que você tem aprofundamento, que você estudou, que você foi atrás, que não é aquele concurseiro relaxado que realmente estava ali, estava tentando. Então, é o que a gente chama de repertório. Agora, tem aluno que fica, professora, é muito difícil. Como é que eu faço para aprender esses repertórios? Revisão. Dentro da minha plataforma, eu disponibilizei o meu material de 55 repertórios e ainda disponibilizei meu método MRP, que é o Método Repertórios Produtivos. Lá tu vai ter repertório já tudo organizadinho, separado, por cada tipo de tema que possa vir para você escrever. Ah, hoje eu pensei em escrever algo que envolve trabalho. Tem. Ah, hoje eu pensei em escrever algo que envolva educação. Tem. Ah, hoje eu pensei em escrever algo que envolva saúde. Tem. Hoje é meio ambiente. Tem. Então tem tudo de repertório lá que você imaginar, tá? E outra pergunta que eu recebo muito é em relação à ansiedade. Professora, como é que eu posso lidar com a ansiedade lá no dia do concurso para fazer essa minha redação, para fazer minha prova e não ser atrapalhado? Imagina o seguinte, tu tá estudando muito. Você recebe, às vezes, pressão da tua família, às vezes de si mesma. E aí tu fica naquela de, como é que eu posso ir para a prova sem ansiedade? A ansiedade vai fazer parte. Você vai chegar lá, vai dar aquele friozinho na barriga. Mas imagina que no momento em que o fiscal entregar a prova, que todo mundo começa a baixar a cabeça, tentar resolver, é só você, ninguém tá mais prestando atenção em ti. Tenta mentalizar que isso vai ser algo passageiro, vai ser só algumas horinhas. E se não der certo, tudo bem, você tentou o melhor possível, você fez uma preparação diferenciada, investiu o melhor tempo, organizou melhor o cronograma, fez mais simulados, fez mais questões, treinou muito mais redações, está indo para uma prova agora muito mais confiante porque você tem uma estratégia certa. Então, a ansiedade ela vai fazer parte do dia de qualquer estudante, qualquer concurseiro, porque realmente é toda essa pressão da gente, dos outros, e a gente fica naquela preocupação, mas no final vai dar tudo certo. Então, só tenta mentalizar que não vai ser um bicho de 7 cabeças, que você deu o melhor, que realmente vai ser perfeita essa prova, assim como nunca foi antes, tá? Então, tranquilo. Outra coisa, professora, como é que eu posso melhorar na argumentação? Veja só, aqui na nossa plataforma, você vai ter o acesso você vai ter acesso à minha estratégia de argumentação, todo o desdobramento que eu faço para ficar uma argumentação impecável, sem ponta solta nenhuma. Fora a aula de desenvolvimento que eu realmente expliquei para ti, linha por linha, como é que a gente faz, o que pode, o que não pode, qual é o momento da argumentação, como é que a gente intensifica ela. Então, para você ter uma boa argumentação, basicamente o parágrafo de desenvolvimento ele contém um passo a passo. Ele começa com a abertura do assunto do parágrafo, para depois vir com o teu repertório, mostrando para o corretor que você tem uma prova, que você não tirou aquela informação, aquela problematização da tua mente. E então, depois que você trouxer esse repertório, esse conhecimento de mundo, você entra com a argumentação para mostrar as consequências, enumerar, justificar essa problemática e arremata lá no final do parágrafo com o posicionamento, com as técnicas que eu te ensino lá na nossa plataforma. Então, é basicamente assim que você vai organizando a sua argumentação para deixar ela impecável, sem ponta solta nenhuma. E veja só, outras perguntas que eu recebo bastante é, professora, quando é que eu posso começar a escrever as redações? Posso fazer assim aleatoriamente ou tem um momento certo? O momento mais adequado para você começar a escrever suas redações, basicamente é o seguinte. Quando você termina de estudar a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, você já vai ter a técnica, você já vai ter o passo a passo de como fazer. Agora que tu já tem essa base, você já pode começar a escrever.
vai fazendo uma redação, 2 por semana, porque aí tu já vai pondo isso em prática para desenvolver essa habilidade. Quando você não sabe o passo a passo do que precisa ser feito, naquele linha por linha exato, do jeito que o corretor de concurso vai querer ver, tu fica perdido. Fica sem saber exatamente o que você pode fazer e como fazer da melhor forma possível. E aí tu vai ficar insistentemente toda semana treinando, muita redação, sem ver resultado nenhum. Tu manda tua redação pro corretor e aí quando recebe é aquele resultado que tu não quer, aquele resultado repetido. Toda vez a mesma nota, nunca evolui. Então é porque você não está com a estratégia adequada ainda. Então, basicamente, a questão de quando começar a prática, eu sugiro assim que você já souber basicamente ali como é que monta a introdução, desenvolvimento e conclusão. Fora isso, e quantas redações eu devo fazer? Veja só. Existem concursos que eles liberam e aí só dá 1 mês de prazo para os alunos. Nesse caso, eu sugiro que vocês façam, dependendo da rotina de trabalho, 2 redações por semana, se tiver como, um pouquinho mais. Mas escuta, 1 mês de prazo é um concurso extremamente rápido, eles não têm tempo. Isso para quem espera por edital, né? Porque quem não espera realmente já teve uma preparação muito mais eficaz. Agora, existem aqueles concursos que liberam e aí você tem 3 meses, 4 meses, que é um tempo um pouco melhor. Nesse caso, você pode fazer uma prática de uma redação por semana, mas, por acaso, se sobrou um tempo a mais e você está disposto, está realmente incentivado, destinado a ser aprovado sem problema esse ano, sem passar perrengue nenhum, tenta fazer 2, porque vai ser muito melhor, porque, como eu estou te falando, tu vai estar treinando, batendo na tecla da técnica certa. Então, tu vai só aperfeiçoar. Quanto mais você treinar com a técnica certa, melhor para você, tá? Outro ponto. Professora, sobre o parágrafo de introdução do meu concurso, como é que eu faço? Aqui existem alguns pontos. Dependendo do concurso, a redação ela vai ter entre 15 a 20 linhas, entre 20 a 30 linhas, entre 30 a 40 linhas. Então, é uma realidade diferente. Existem concursos que eles põem o tema da redação. Tem concurso que não põe tema e o aluno tem que se virar. Tem concurso que põe tópicos e o aluno vai ter que se virar. Tem concurso que não põe texto motivador, ele só põe a frase do texto e o aluno tem que escrever a redação. Então, existem muitas possibilidades. Nesse caso, lá na nossa plataforma, eu ensinei para você todos esses formatos, tá? Então, quando você acessar as aulas, tu vai entender realmente como é que faz cada técnica dessa para cada tipo de concurso público. Agora, veja só, o básico de uma introdução é você entender que ele é dividido em 3 momentos. Ele vai ter aquela abertura, lá eu expliquei as diversas técnicas que a gente tem, mas essa abertura é com o repertório, conhecimento de mundo, para só depois vir a tese, que é o teu posicionamento mostrando o tema da redação, destacando ali as situações que você vai falar com mais calma lá no desenvolvimento, que é o que a gente chama de argumento 1 e 2. Tudo isso eu aprofundo lá na nossa plataforma, tudo com muito exemplo no passo a passo. Mas veja só, depois que você entender essa estrutura da introdução, aí você vai adaptando para a realidade do seu concurso. É menos linhas, são mais linhas, quanto que eu vou poder padronizar aqui para ficar interessante? Então, é assim que a gente começa a dar os passos iniciais numa redação. Depois vai para o desenvolvimento, e vai ser o mesmo esquema, você vai adaptar à realidade. É que é 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40 linhas? É concurso que tem tópico ou não? É a redação onde você pode escrever livremente? Porque no desenvolvimento já seria outra estrutura, que a gente bate na tecla mais da argumentação, defender que aquilo é forte, que é real para uma problemática que a gente precisa intensificar a conversa, o debate sobre ele. Então, já seria outros 500. Já na conclusão, também tem sua particularidade, ou seja, existem as conclusões que têm proposta de intervenção, existe o concurso que não pede, é só um desfecho, é só um resumo de tudo que você escreveu. Então, vai depender muito da realidade. Lá na plataforma eu expliquei a conclusão com proposta de intervenção, toda detalhada, e a conclusão sem proposta de intervenção para quando o concurso não exigir. Então, você vai ter múltiplas opções de treinamento para redação de concurso em uma única plataforma. Isso é muito bom, gente, sério. Muito diferente, porque geralmente você tem um curso que ele te prepara para um formato específico de redação. Aqui você está tendo várias possibilidades em um único só, então é muito interessante. E o que eu tenho que estudar além da estrutura textual, ou seja, do passo a passo de uma redação? Veja aqui comigo. Repertórios coringas, que são informações que vão servir em praticamente 99,9% das redações.
porque você não tem tempo de ficar caçando informação de tema por tema específico. Não dá, não tem como, é humanamente impossível. Você tem a vida corrida, então não daria para você fazer isso. Então, lá na plataforma eu disponibilizei as informações coringas que vão servir para facilitar e agilizar a sua vida. Além dos repertórios coringas, tem os argumentos coringas que eu mostrei lá na aula de introdução. Ou seja, você vai saber quais problemas pode utilizar para trazer ali na tua redação e aprofundar, trazer mais densidade lá para o teu desenvolvimento, tá? Então, argumentos coringas são as causas, as situações problemáticas que você quer falar ao longo da tua redação. Fora isso, botei aqui as habilidades que todo concurso vai exigir. Claro que, dependendo do edital, vai ter particularidades. Vai ter edital que cobra uma, cobra outra, mas eu botei 5 lá na nossa plataforma que vai fazer parte de todo o concurso. Às vezes o nome tem habilidade, às vezes tem competência, depende muito, mas sempre vai ser observado. Habilidade 1, aspecto gramatical, todo concurso vai ver na redação. 2, o conhecimento de mundos, repertórios. 3, a argumentação e a tua estrutura textual. 4, coesão textual. E a habilidade 5 vai ser a proposta de intervenção, porque nem todo concurso fede, mas para os que exigem, eu coloquei também lá na plataforma para você ter esse aprofundamento. E outro ponto, gramática. A gramática na redação, ela com certeza é muito importante. Dependendo do concurso, ele vai dar um foco muito grande na parte da sua escrita, ver como é que você realmente acentua, bota uma vírgula, coloca pontuação, entre outros assuntos de gramática. Então, é super importante que você tenha um cronograma passo a passo de quais assuntos realmente são importantes quando a gente fala desse quesito. E aí, lá na nossa plataforma, eu disponibilizei como aula bônus, já que eu vou ser focado mais em redação, mas eu ainda disponibilizei 3 assuntos que os alunos mais erram na hora de fazer a redação, que eu coloquei vírgula, acentuação, pontuação, de acordo com o novo acordo ortográfico, tudo atualizado, mastigado para vocês com vários exemplos. Então, tá muito perfeito. Outro ponto, coesão textual. Disponibilizei também uma aula só para coesão, fora a aula de habilidade, para vocês entenderem quando é que vocês podem utilizar cada conectivo, qual é o momento ideal, para que serve, o que é a coesão do texto, como é que ela faz essa amarra nas ideias, como é que ela permite a tua leitura ficar muito mais fluida, para você realmente perceber qual é a função dela e qual é o benefício, e por que a falta dela vai prejudicar tanto a tua nota na redação de concurso, certo? Então, são outros pontos que você precisa estudar. E aqui tem todos os módulos que tem dentro da plataforma de redação. Esse curso é basicamente um adestral. Tanto é que o nome se chama Redação Adestral ao Concurso, que é para você realmente ter esse pontapé e entender como fazer uma redação de excelência, para a tua escrita melhorar com certeza em níveis assim alarmantes. Então, veja só, o primeiro módulo é o Comece por Aqui, que inclusive é essa aula que a gente está assistindo para eu dar todo o direcionamento para vocês, desses passos iniciais. Segundo módulo é a estrutura textual. Lá você vai ter as aulas de introdução, tudo, linha por linha. Desenvolvimento, conclusão, como é que se faz, passo a passo. Sem sobrar nada para você ter que caçar aula em outras redes sociais para complementar. Não, já vai ter tudo. De introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois desse módulo, eu também tenho o projeto de texto, te ensinando como arquitetar a tua redação. Botei também aqui a questão de argumentação, lá tem todos os PDFs de como você vai utilizar argumento para cada redação, os repertórios, dependendo do tipo de tema que caia, tem tudo. Tem aula de coesão textual te ensinando como realmente melhorar esses conectivos dentro do seu texto, aula de habilidades número 1, 2, 3, 4, 5, tem também para vocês os bônus de gramática, tem as aulas intensivas de banca por banca de edital de concurso. Por exemplo, tem a aula da banca no CEP, tem Consulplan, SESGRA-Rio, FGV, FCC, VUNESP, SEBRASP, aula super. Então, tem diversas bancas para você realmente ter tudo de redação em uma única plataforma e você não precisar procurar em outro lugar para estudar. E outra coisa, é muito interessante que você sempre mantenha uma linha de raciocínio. Pegue todo esse meu conhecimento da introdução até o finalzinho da tua redação e entenda como é que você monta de fato esse quebra-cabeça, porque às vezes o aluno fica pegando picotadinho do professor, uma partezinha do outro, e aí a redação fica totalmente desconexa. Então, veja a minha linha de raciocínio, estude essas aulas completamente, e aí se você tiver um interesse,
entra na parte de correção de redação, porque aí sim tu vai ter uma virada de chave. É o próprio nome do curso, né? Redação de Strava. Então, na correção, tu vai ter realmente esse feedback de se está evoluindo ou não, como é que está sendo o teu progresso. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha realmente sido um passo a passo inicial para você ver o que você precisa estudar, quais são as sequências de conteúdo, o que é interessante para você melhorar na redação do seu concurso público. Até mais!